Voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nossa convidada hoje é a escritora Heloísa Seixas, que tem 10 livros publicados e 3 indicações para o Prêmio Jabuti de Literatura. Heloísa, os temas mais frequentes nos seus romances são a solidão, a loucura e a paixão, não é isso? Você acha que há um ponto em comum entre esses 3 temas? Acho. Todos eles me assombram. Por falar em sombras, né? Sempre as sombras, né? Eu gosto disso. Eu gosto das coisas que mobilizam a gente, que mexem com a gente, mas que mexem de uma maneira inquietante. Eu tenho a sensação, eu já li em algum lugar, alguém falou isso, um escritor, que as pessoas nascem com alguns livros dentro de si e que esses livros pedem para ser escritos, ou não, né? Às vezes a gente reprime, às vezes não dá para reprimir. Para mim, por exemplo, escrever O Pente de Vênus, que foi o primeiro, foi uma coisa quase doentia. Eu tinha a sensação de que eu ia adoecer. Eu acordava de madrugada para escrever. Eu comprei um gravadorzinho para escrever no trânsito, falando. Eu fazia anotações. Era uma coisa assim, tão alucinada. Eu só de ler tive pesadelo. Agora, a loucura já aparece nesse seu romance Pérolas Absolutas, não é? É verdade. Esse romance tem quase 10 anos que ele saiu. A minha mãe estava começando a dar os primeiros sinais. Então, outro dia, até estava relendo uns trechos, até fiquei espantada de ver como já existe um embriãozinho do lugar escuro aí, só que misturado com ficção, né? Agora, você coloca aqui 2 mulheres que ficaram loucas, né? A Zelda Fitzgerald e a Camille Claudel, não é? Por que essas escolhas? Porque uma personagem do livro, ela é uma pessoa que se sente sempre jogada para trás. Ela é gêmea, a irmã dela gêmea, ela achava que os pais gostavam mais dela. Olha o lugar escuro aí já, né? E, curiosamente, essa irmã morreu ou desapareceu, não fica muito claro, ela meio se confunde com a irmã tinha esquizofrenia. Então, essa personagem, ela coleciona histórias de pessoas que estavam à sombra de alguém e que também tinham um talento e que quase chegam lá, mas não chegam. Então, na verdade, tem mais, né? Não são só essas 2 mulheres, né? Tem o Gerald Durrell. Que viveram à sombra das suas paixões, ou dos seus homens, a Zelda e a Camille Claudel, à sombra de Rodin. O Gerald Durrell, em relação ao Lawrence Durrell, e o Heinrich Mann, em relação ao Thomas Mann, que é outra figura interessantíssima, que todos tinham talento e todos ficaram à sombra dos outros, né? Eu acho que a Zelda tinha um talento próprio, que o próprio Scott tinha medo disso. O casal de escritores formado por Zelda e Francis Scott Fitzgerald era considerado a personificação dos anos loucos da era do jazz. Refletindo o estado de espírito da época, jovens, alegres e aparentemente ricos, os 2 passaram a celebridades para a imprensa nova-iorquina logo em seguida ao sucesso do primeiro romance de Scott, Este Lado do Paraíso, de 1920. Em 1925, já morando em Paris, Scott concluiu o terceiro e o mais célebre de seus romances, O Grande Gatsby, uma das obras mais representativas do romance americano, que descreve a vida em alta sociedade com uma aguda reflexão crítica. Mas o casamento era, na verdade, um emaranhado de inveja, ressentimento e amargura, e Zelda, buscando identidade artística própria, escrevia artigos e contos para revistas, enquanto tornava-se obcecada por balé, que praticava à exaustão. Em 1930, ela foi diagnosticada com esquizofrenia e internada na clínica em Maryland, onde escreveu o semi-romance autobiográfico Essa Valsa é Minha, publicado em 1932. 2 anos depois, usando o material da vida deles juntos, Scott publica Suave é a Noite. Os 2 livros são retratos contrastantes desse casamento conturbado. Quando eu escrevi esse livro, muita gente ficou fazendo relações entre a minha história com o Rui. Castro. Porque o Rui é um cara de grande sucesso
Eu tenho mais de 10 livros publicados, mas eu trabalho com um universo um pouco menor, né? E totalmente diferente. Mas engraçado, porque entre nós a gente, talvez por eu sempre ter escrito ficção e ele não ficção, universos completamente opostos. Competição. Nunca. Que sempre coloca um em segundo lugar, né? Exatamente. O vice. A gente, ao contrário, sempre foi muito cúmplice. Que bom, que bom. Olha só, você acaba de lançar esse livro, Uns Cheios, Outros em Vão. Que título bom é esse? Como é esse livro? Todo mundo me pergunta, mas o que quer dizer isso? Uns cheios, outros em vão no sentido de vazios, né? Que pode ser copos, ou pode ser num sentido assim, a vida, você não pode ter tudo. Que era um ditado que a minha mãe falava. Esse livro tem uma história engraçada. Eu digo que ele é o contrário do lugar escuro. Ele é o lugar luminoso. Porque quando eu escrevi o Lugar Escuro e agora com a peça, eu pensei assim, poxa, eu acho que eu devo isso à minha mãe, porque a minha mãe, ela tinha um lado muito colorido, eu só estou falando da loucura dela. A minha mãe, ela foi hippie, ela teve guru, frequentou campo de nudismo lá no Havaí. A minha mãe fazia macrobiótica, meditação transcendental, cozinhava bem, adorava carnaval. Olha, isso tudo deixa a gente muito curiosa quando lê O Lugar Escuro. Ela era muito interessante. Aí, o que eu fiz? Eu resolvi fazer um livro de receitas da mamãe. É um livro das receitas culinárias e o subtítulo é Receitas que Contam Histórias. Foi muito bom. Heloísa, e agora, qual seria o seu maior desafio como escritora? Continuar no teatro. Me mordeu o bichinho. Muito bem. Heloísa Seixas, muito obrigada pela entrevista. E o programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você também. Até a próxima.